Amém. 2 Samuel, capítulo 9. Quem encontrou, diga amém. Você. Aleluia. Você que se encontra despercebido, amém? Chamando a sua atenção nesse momento para nós tentarmos aprender alguma coisa da palavra de Deus nessa noite, amém? Diz assim o texto, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: a epígrafe, a bondade de Davi para com o filho Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então mandou Davi o rei, e tomou o Mefibosete da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-debar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Para um cão morto tal como eu? Então Davi chamou a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. De contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, ó rei, manda ao seu servo, assim se fará. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Senhor, fala com a tua igreja, é o que eu te peço, na minha fraqueza, na minha pequenez, mas a tua palavra é grande, que o Senhor transmita ao coração de cada um da forma que lhe apraz, cerca enxugar com os teus anjos, meu Pai, e que o teu Espírito faça soar as palavras e nós entendemos elas nos nossos pensamentos e corações, é que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem aonde Davi, o rei de Israel, usa de misericórdia com um descendente de Saul. Você, como um bom estudante da Bíblia Sagrada, sabe muito bem que Saul foi o primeiro rei de Israel. Porém, Saul, em certo período da sua caminhada
como o rei de Israel, se desviou da vontade de Deus. E ao se desviar da vontade de Deus, Saul, ao sair do centro da vontade de Deus, Saul, ele perde o direito, a sua geração continuar no trono. E a Bíblia, ela vai nos relatar que Davi, então, começa a se ascender ao trono. Após 40 anos de reinado de Saul, Davi agora, após a sua morte, começa a reinar em Israel. Primeiramente, ele começa a reinar em Hebrom, que eram cidades circunvizinhas em Israel. Ele reina ali durante 7 anos, e o filho de Saul, Isbosete, reina em outra parte de Israel. Porém, Isbosete também é morto. Há uma conspiração contra ele, que Davi também não estava no meio dessa conspiração. A Bíblia vai dizer então que a partir da morte de Isbosete, começa Davi a reinar então em todo o Israel. Davi, ele era rei, mas ele também era guerreiro. Nós sabemos muito bem disso. Nós sabemos que o nosso Cristo, aleluias, ele é rei, mas ele também peleja pela igreja. Ele peleja por você. Davi era um tipo de Cristo, ele apontava para Cristo. E todas as batalhas que Davi, ele entrava para pelejar, ele consultava a Deus. Aleluias. E o Senhor lhe dava vitória. Às vezes, muita derrota que nós estamos tendo é falta de consulta a Deus. Não falo todas, mas muitas delas podem ser falta de consulta a Deus. Davi foi um homem que venceu os inimigos que estavam em sua volta. E a Bíblia diz que são muitos os inimigos que estavam à volta de Davi. Assim como são muitos inimigos que estão à volta da tua alma e da igreja. Porém, se você, aleluia, estiver em Cristo, o inimigo pode bramar em derredor, mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam em nossa volta. Aleluias, quem crê? A Bíblia vai dizer então que após Davi desbaratar os seus inimigos e ter as suas diversas vitórias, a Bíblia vai relatar que Davi lembrou da casa de Saul, lembrou da sua amizade, como se fosse carne e sangue, carne e unha, que ele tinha com Jonatas, filho de Davi, filho de Saul, Jonatas, filho de Saul. Porém, ele lembra também que toda a família, praticamente quase todos, foram mortos numa peleja no tempo de Saul contra os filisteus. Caíram-se muitos valentes de Israel quando Saul empreitou uma guerra contra os filisteus. No entanto, nós vemos Saul no final da sua vida sendo morto ou se suicidando. E também nós vemos ali os seus servos e muitos da família de Saul. E nesse decorrer a história conta que uma serva que cuidava do filho de Jonatas pegou Mefibosete, ainda criança. Minha língua é meio presa para falar essas palavras mais difíceis, tá? Eu já fui gago, né? Amém? Já fui gago, amém? Mas Jesus tirou um pouquinho da gagueira. Aí por isso que às vezes eu embolo, amém? Você riu, né? Amém? Aí depois nós cortamos esse trecho. Mas aí a Bíblia vai dizer então que a serva ela foge com aquele rapazinho no colo. E aquele rapaz ele cai e trofia, quebra os pés. Ele fica um jovenzinho coxo. E a Bíblia vai dizer que ela foge para uma terra distante, uma terra chamada Lodebar. E ali se fica muitos anos.
Naquele tempo não tinha o ortopedista para endireitar o pé, fazer uma cirurgia e fazer a criança novamente pegar sua vida normal. E essa criança, aleluias, ela cresceu com um problema físico, com um problema que impedia ela de andar, distante, fugitiva. Porém, nós vamos entender que Davi, ele se lembra. No versículo 1 que nós lemos, Davi, ele pergunta, depois de muitos anos, Davi pergunta: ficou alguém ainda da casa de Saul, para que eu age com bondade, com beneficência, com misericórdia? Deixa eu te falar, se você ainda está vivo, é porque Deus ainda quer agir com misericórdia na tua vida. Se você ainda está caminhando, é porque Deus, Davi, um tipo de Cristo, ou seja, Cristo para a igreja, ele ainda está agindo com misericórdia sobre a tua vida, e ele vai mandar te buscar para você assentar na mesa com o rei. A Bíblia então vai dizer, aleluias, que Davi usa da graça, e Cristo também usa da graça sobre você, sobre nós. A Bíblia então vai dizer que Davi manda buscar alguém que conhecia algum remanescente da casa de Saul, aleluias. E Ziba, que estava por aquelas regiões, era um que tinha trabalhado na casa de Saul. A Bíblia então vai dizer que Ziba diz: tem um Mefibosete, ele está lá em Lodebar, está aleijado de ambos os pés. Davi não perguntou se ele estava aleijado, Davi perguntou se tinha alguém da casa de Saul, porque tem gente que gosta de colocar em cima de você adjetivos pejorativos: aquele coitadinho, aquele cachaceiro, aquela prostituta, aquele adultério, aquele pecador, aquele miserável. Tem gente que é igual o Ziba, ele olha para você e não dá nada, aquele pobre, miserável e aleijado de ambos os pés. Mas Davi não perguntou isso, e Cristo também não pergunta como estás. Ele diz: vinde como estás, e eu vou transformar pelo poder do Espírito Santo. Esta palavra inspirada pelo Espírito Santo traz ensinamentos gloriosos para a igreja. Quem quer nesta noite, recebe sobre a tua vida. Quem quer nesta noite, recebe, porque Jesus já foi te buscar e tirou você de Lodebar. Não importa se você é coxo, aleijado, cego, não. Eu sei que quando tem a virtude do Espírito, ele estende a mão e diz: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas tu que está aí prostrado há mais de 40 anos, levanta e anda, porque eu tenho uma palavra para você nesta noite. Levanta e anda, porque o Senhor tem solução para você. A Bíblia então vai dizer, meu querido irmão, que Davi, com o coração transbordante de graça, mandou buscar o aleijado, e Cristo, transbordante de graça, mandou nós te buscar e dizer: o teu lugar é na minha presença. Ei, aleijado espiritual, o teu lugar é na minha presença. Fora dele você vai viver numa terra árida. Lodebar é terra árida, terra seca, improdutiva. Planta e não dá certo, pode plantar que não vai produzir. Quem planta em Lodebar não consegue produzir. Tem que vir para Jerusalém, tem que vir para a presença. A Bíblia então vai dizer para nós que Lodebar recebeu o convite. E quantas pessoas não têm recebido o convite do rei descendente de Davi, Jesus Cristo? Muitos têm recebido este convite, e nesta noite ele está dizendo: ei, o convite ainda está aberto, o convite é selado com o sangue do Cordeiro, o convite é pago, e a impressão dele é com sangue, porque com sangue foi comprado. Aleluia. O convite é: vinde a mim, vós que estáis cansados
carregado e oprimido, e eu vos aliviarei. O convite é: vinde após mim, tomai a tua cruz, aleluia, e siga-me. Aquele que não renunciar a si mesmo por amor de mim não é digno de mim, mas aquele que perder o mundo por mim ganhará 100 vezes mais na glória. Então vem, meu filho, o convite é: não desanime e sai dessa terra. Ei, o convite é: vem para a presença, porque na mesa do Senhor, aleluia, tem fartura, tem palavra, tem refrigério. Aleluias. Davi, ele representa o Cristo da nova aliança. Mefibosete representa nós, pecadores. Mas a misericórdia do Cristo davídico chegou até nós. Porém, Mefibosete era um homem que viveu muitos anos aleijado de ambos os pés. E quem tem uma paralisia, uma certa dificuldade, é bem sabido que muitas vezes ele vai ter que ser empurrado numa cadeira de roda, ou carregado numa cama, como aquele jovem dos 4 amigos que levaram o paralítico até a casa de Jesus. O pecado, ele representa a paralisia que está no ser humano, que vive distante dos caminhos de Deus. Porém, aleluia, a Bíblia diz que o Senhor mesmo assim manda o chamar, o Senhor mesmo assim manda o povo trazer ele até o Rei. E o Senhor está nos mandando dizer que é necessário nós levarmos a igreja até a mesa do Rei. Levar você que entrou aqui dentro, que está desviado dos caminhos do Senhor, vim até o Rei. Que pode ser que você, por você ser coxo, você está andando mancando, está pecando, você está uma vida andando fora dos caminhos do Senhor, ou pode estar parado espiritualmente. Por você ser coxo, você pode estar atrasando a sua chegada no reino de Deus. Por você ser coxo, talvez você não está aguentando chegar diante de Deus, por você ter o seu coxo, que também representa o pecado, aleluias. Mas o Senhor vai separar amigos para te levar até, aleluias, a presença do Rei nesta noite, aleluia. Quem quer chegar na presença do Rei aí nesta noite, aleluia, os pés atrofiados pode te atrasar de chegar na presença do Senhor Jesus, mas nesta noite Ele manda te buscar. Tu pode não estar aguentando, mas Ele diz para você nesta noite: eu te ajudo e te esforço e te sustento com a minha destra fiel. Lodebar era lugar de anonimato, de esquecimento, de deserto. E pode ser que as pessoas te esqueceram por causa da tua deficiência, por causa do teu pecado. Todavia o Senhor ainda está falando ao teu coração. E muitas vezes o teu deserto, aleluia, é para que Deus venha falar ao teu coração que às vezes na tua dificuldade o Senhor vai chegar com um remédio para tua alma, aleluia. Porém, Mefibosete é aquele tipo de camarada que nós lemos aqui. Ele era um tipo de pessoa que estava, meu querido irmão, ele estava ele estava com baixa estima, ele tinha uma imagem negativa ao seu respeito. Quando ele chega na presença de Davi, ele diz: quem sou eu, esse cão morto diante de ti, ó rei? Porque há pessoas que acham que não tem solução para ele mais. Certo dia, um certo moço, ele foi num determinado lugar, e esse moço, ele vivia, essa história é real, ele vivia um camarada deprimente. Eu passava, nós conversava com ele, nós aconselhava, orava com ele no meio da rua. Foi um homem de muita riqueza, mas um
chegou no fundo do poço, um homem desviado, e um certo dia, falando: meu irmão, vamos para a igreja. E de vez em quando eu socorria esse homem, levava ele para o PA, para ele olhar sua pressão que estava nas alturas, e um monte de problema. E um certo dia, ele foi num determinado lugar, aí quando os irmãos foram circular, meu querido, para fazer um círculo, para pegar na mão do outro, uma mulher que se diz profeta, infelizmente, pasme eu te dizer isso, porque tem mulheres que realmente são profetas, mas tem gente que não sei o que ele está pensando da vida. Ele tem o dom da profecia, mas falta o amor que é acima da profecia. Aí quando ela foi pegar na mão desse determinado camarada, ele disse: eu não pego na tua mão não, o Senhor está com nojo de ti. E o homem pegou aquela corda, saiu e foi se suicidar. Sabe por quê? Porque na onde ele tinha que achar esperança, ele achou rejeição. Se ele achou que próprio Deus não queria ele, quem mais queria ele? Somente o inferno. A igreja precisa aprender a amar mais e parar de mandar o Senhor tratar com aquele que te ofendeu, mas orar para que Deus venha tocar no coração dos inimigos e salvar ele. Aquele homem era um próprio pecador, nós trabalhando com ele para ele firmar na igreja. Aí ele ouviu um negócio aí de outro lugar e saiu e tirou a sua vida. Mas Jesus não faz isso. Você pode parecer um cão morto, talvez as pessoas podem estar te chutando como um cão morto, não vale nada, é um imundo para os judeus o cão, mas Cristo ele não olha assim. Enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há solução, enquanto a vida ele ainda está te chamando, dizendo: coloca na posição diante do rei, coloque-se na posição diante do rei. Aleluias. Aleluias. Quando Mefibosete ele chega diante de Davi, a Bíblia vai dizer então que Davi diz para ele: não temas, porque ele já estava receoso, porque os reis não agiam como Davi agiu. Davi agiu com misericórdia. O rei, quando tinha descendente restante do último rei passado, ele aniquilava. Porém, Davi não era qualquer rei, era o rei segundo o coração de Deus. Davi era aquele ser humano que tinha falhas, mas que quando era confrontado com o seu pecado, pagava o preço do pecado, mas voltava aos pés do Senhor Jesus. Quando a gente fala Davi segundo o coração de Deus, tira a perfeição de Davi da cabeça. Entenda a humilhação de Davi diante de Deus quando era confrontado. Todavia, nesse cenário que eu quero trazer para hoje, nessa história, quando quando Mefibosete chega diante de Davi, Davi fala para ele: não temas, eu não vou fazer como faz os outros, porque quem é servo de Deus não faz como todo mundo faz, ele é diferenciado. E Davi era um tipo de Cristo, todavia ele agia segundo a misericórdia que Cristo age sobre a vida do pecador. Então ele diz para você que está pecando, ou você está vivendo no erro, ele disse: confessa e deixa, e não temas, porque alcançarás misericórdia de Deus sobre a tua vida. Quando, aleluias, Mefibosete entra na presença do rei, ele acha graça, um favor imerecido, que tem no vocabulário do céu sobre a tua vida. Deus, por amor ao seu filho, te salva. Davi, por amor a Jonatas, salva Mefibosete, que era filho de Jonatas. Aleluias. É graça sobre graça, aleluia. E quando o Mefibosete ele chega na mesa do rei, na casa em Jerusalém, aleluia, ele chega meio cabisbaixo, deprimido, deficiente. É porque o deficiente não poderia chegar diante do rei. Porém, aleluia, Davi era um rei diferenciado, aleluia. Davi é aquele rei que, se o leproso chega
ele cura, Jesus, aleluia. Se o coxo chega, ele levanta o coxo. Davi era aquele que representa Jesus para a igreja, que quando chega um atribulado, chega um desviado, chega um pecador, a igreja abraça, a igreja acolhe. Não importa se pecou, se caiu 7 vezes, mas importa que o rei está aqui hoje, está com a mesa posta, aleluias, e vai ungir a tua cabeça com óleo perante os teus inimigos, pois o rei está aqui nesta igreja, passeando para lá e para cá, e está dizendo ao teu coração: ei, joga essa tristeza pro alto, joga essa falta de fé, com medo do coronavírus. Ei, o amor não traz o temor, não traz o espírito do medo, pode tirar essa baixa estima, pode tirar essa autocomiseração da tua vida, porque hoje você está na presença do rei, e o teu Redentor está aqui nessa noite. Aleluia. Você é como aquele Mefibosete, não poderia chegar na presença do rei, porque pessoas com defeitos físicos não poderiam chegar. Nós não poderíamos chegar na presença de Jesus se não fosse o seu sacrifício por nós. Aleluias. Você pode fazer ideia do que isso representa. Aleluias. Ele se via como um cachorro morto, mas Jesus via ele como uma alma. Davi via ele como uma pessoa e ainda ia honrar ele. Aleluias. Nós às vezes vemos nós como um cachorro morto, mas Jesus olha para você e diz: eu ainda posso fazer muito na tua vida, transformar a tua vida, tirar esta miséria da tua vida, tirar esse problema da tua vida, esse sofrimento. Eu ainda posso te colocar diante da mesa, e diante da mesa ninguém vai ver os teus pés, porque debaixo da mesa os pés se escondem, e debaixo de Cristo a tua deficiência se esconde. Na presença do rei, aleluia, não há crítica na tua deficiência. Enquanto nós estamos cultuando aqui, ninguém repara a deficiência do outro, porque nós estamos na mesa do rei, e na mesa do rei a gente olha, aleluia, é para o alto e diz: louvado seja o Senhor pela vida do rei, pela vida da igreja, aleluia, que se assentou para se fartar na mesa com ele nesta noite. Quem está entendendo nesta noite pode glorificar. Eu estou sentindo ele aqui. Ele está colocando uma mesa para você nesta noite. Ei, e nesta mesa vai sair a vergonha, vai sair a tristeza, vai sair o temor, porque Deus te chama hoje e ele vai soprar sobre ti hoje pão do céu, água viva do céu. Ei, recebe aí na tua vida. Ai, levante e canamandou e xarabanda camambás. Quando Mefibosete ele chega na mesa do rei, na presença do rei, ele se assenta na mesa, aleluia. E quem se assenta na mesa, aleluia, come daquilo que o rei come, desfruta daquilo que o rei, aleluia, está desfrutando, tem um pouco do poder daquilo que o rei tem. Quem está na mesa do rei, aleluia, está com comunhão também com quem está sentado na mesa, aleluia. Se eu estou aqui pregando, mas eu estou em comunhão com você que está glorificando, que está escutando. Na mesa do rei tem o rei e tem aqueles que estão sentados, o servo e os servos estão aqui nesta noite assentados na mesa do rei, aleluia. E a Bíblia diz que quando nós estamos sentados na mesa do rei, aleluia, há comunhão. E a Bíblia diz: ó, quão suave e quão é que os irmãos
irmãos vivam em união, assentado na mesa do Cordeiro. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes de Arão. Aleluia, dizendo: o Espírito desce na igreja, na cabeça quando está em comunhão, desce no rosto quando está em comunhão, toma todo o corpo quando está em comunhão, porque nós estamos assentados na mesa da comunhão, na mesa do Rei. Ixi, mandei. Quando estamos na mesa do Rei, eu estou encerrando. Você vai comer daquilo que o Rei te dá. Quem está entendendo aí, irmão? Quando nós estamos na mesa do Rei, você vai comer a dieta do Rei. O nutricionista da sua alma é Jesus Cristo. Você vai se alimentar daquilo que o Rei coloca na mesa. Deixa eu te falar, o Rei coloca as palavras dele na mesa nesta noite para você, aleluia, para você se alimentar, aleluia. A Bíblia diz, ele fala: eu sou o pão vivo que desce do céu, aleluia. E quando ele está na mesa, na comunhão, Jesus Cristo agora falando, ele pega o pão e parte, ele diz: toma um pedaço do meu corpo nesta noite, toma um pedaço da minha palavra nesta noite, abra a boca espiritual e desce no teu estômago aí e alimenta a tua alma nesta noite. O pão está sendo rasgado nesta noite, recebe aí na tua vida o pão, a palavra, recebe a tua vida aí, em nome de Jesus. Quem pode glorificar Ele, quem pode exaltá-lo aí nesta noite? Eu estou sentindo na cadeia partindo o pão, hein? Agora, estou encerrando. Oh, aleluia. Você já foi chamado de Lodebar, já chegou perante o Rei. Você já se sentou na mesa do Rei. Você já está comendo da mesa do Rei. Aleluia. Agora você tem que ser útil no reino. Agora, quando o Senhor chama Mefibosete, Ele dá as terras que era de Saul, do seu avô. Ele dá as terras de volta para Mefibosete. E diz: o servo Ziba vai ser seu servo agora, Mefibosete. E você da terra que você está herdando do seu avô, do seu pai, você vai trabalhar e tratar da sua família. Mas você pode continuar comendo na mesa do Rei. Todavia você também tem que trabalhar no reino. Quantas almas você já trouxe para a presença do Rei nesse ano? Quantas pessoas que estão nos becos? O Senhor Jesus, Ele conta uma parábola, que Ele convidou, um certo senhor convidou muita gente para as bodas do teu filho, e ninguém quis ir, todo mundo deu desculpa. Aquilo naquele momento estava representando os judeus, que muitos não quiseram aceitar a Cristo. Aí o Senhor disse para os seus servos: vai pelos becos, pelas ruas, e vai pegando todos que estiverem a caminho e coloca eles para dentro. O Senhor fala para você nesta noite, o Senhor diz para nós nessa noite: vai pelas ruas, pelos trabalhos onde você está, pelo lugar onde você está, e começa a trazer o povo para também sentar na mesa do Rei, porque Lodebar está cheio de gente precisando ser restaurado. Lodebar tem muita gente vivendo uma aridez espiritual, uma aridez emocional, e o Senhor está dizendo nesta noite: é tempo não só de sentarmos e desfrutarmos da mesa do Senhor, mas também tentar resgatar aqueles que ainda não vivem em Lodebar. Aleluia.
Bíblia diz para nós, aleluia, assim como Davi foi compassivo e teve compaixão de Mefibosete, assim Jesus Cristo tem compaixão da sua igreja. E assim como nós tivermos a compaixão de Cristo sobre as nossas vidas, Deus agora quer que você trabalhe na obra, porque nós pensamos, irmãos, que é só quem trabalha na obra, é só pastor, porque é assalariado, porque ganha da igreja, mas o Senhor chama todos para cear, para ceifar, porque a seara é grande e muitos são os ceifeiros. E nesta noite, se tem algum Mefibosete aqui, é noite de vir para a mesa do rei. Mas se tem Mefibosete restaurado, o Senhor está dizendo: começa a trabalhar para o meu reino agora, começa a suprir a família de Deus agora. É necessário ganharmos alma nesse tempo de pandemia, nesse tempo de crise, e dizer para as pessoas: ei, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar para a mesa do rei, é tempo de entregar a mesa e se fartar na presença de Jesus, porque só Ele tem alimento espiritual para nossas almas, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.